Hi, I am back. A little late. 11:44. 11:44. 11:44. 11:44. Sorry. I apologize. I apologize. Eu peço desculpas. So, dog whisperer on. Getting over the fear of dogs. Dog whisperer. Dog whisperer. Cochichador de cachorro. Em português chama-se encantador de cachorros, né? Mas como que ele encanta, ele praticamente cochicha, talvez até por telepatia, né? On quer dizer sobre, the dog whisperer on, sobre, getting over the fear of dogs. The fear, o medo. Você vê que a palavra estar com medo é to be afraid. He is afraid of dogs. He is afraid of dogs. Ele está com medo de cachorros. Some people are afraid of the dark. Algumas pessoas têm medo do escuro. Some people are afraid of the dark. Né? Afraid of. Né? He is afraid of. She is afraid of. Tem medo de. Né? Agora, fear. They are speaking about fear. Eles estão falando sobre o medo. Né? Então, a gente também pode falar, have no fear. Não tenha medo. Have no fear. Ou você vai assim, I have no fear. Também pode falar, mas é muito mais usado, I'm not afraid. I'm not afraid. É mais usado, né? The interviewer. I'm really excited about today's guest. Eu estou realmente excited, animado. About today's guest. Guest é convidado. Também é hóspede, né? Agora você vê que eu falo, o hóspede, o convidado de hoje. Today's guest. Que eu falo assim, o almoço de hoje. Você pode fazer lunch of today. Mas também pode ser today's, apóstrofo S, lunch. Né? A aula de hoje. Today's class. É o que vocês vão ouvir mais. Mas vocês podem falar the class of today. The lunch of today. Pode falar que é correto e vão ser muito bem entendidos. Né? Mas vão ouvir como today's class. Today's lunch, today's work. Pode falar the work of today. His name is Cesar Milan. He is known as. Ele é conhecido como. He is known as. Known as. Known as. Conhecido como. He is known as the dog whisperer. He works with dog rehabilitation. 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 He works with dog rehabilitation. And for many, many years, he had a successful show. Por muitos, muitos anos, ele teve um show de sucesso e ele trabalha com reabilitação de cachorros. Né? So, I'm really excited. Eu estou realmente animado. I'm really excited about today's guest. His name is Cesar Milan. He is known as. He is known as. Ele é conhecido como the dog whisperer. He works with dog rehabilitation. And for many, many years, he had a successful show. He had, ele tinha, a successful show. Cesar Milan.
For 9 years. O César fala assim, por 9 anos ele teve o show. Thanks to God. Tá? Ou você fala, thank God. Agradeça a Deus. Ou fala, thanks to God. Agradecimentos a Deus. Então, se você põe o S, thanks, é agradecimentos. Aí você vai falar, agradecimentos Deus, agradecimentos você? Não. Se você fala thanks com S, você tem de falar o you. Thanks to you. Thanks to God. Ou thank God. Thank you. Ok? Thanks to God. Interviewer. There is so much to talk about. Tem tanto. There is. Muito usado. Toda hora vamos ver esses there is. There is so much to talk about in this show. Tem tanto para a gente conversar nesse show. We talk about business. We talk about business. Nós falamos sobre negócios. And brands e marcas. Brands of people. Marcas de pessoas. But we are also going to talk about the fear of dogs. Medo de cachorros. Então, nós vamos falar sobre negócio, sobre marcas de pessoas, mas também vamos conversar sobre medo de cachorros. Fear of dogs. O entrevistador ainda fala, I want to reveal, com L do Rio Grande do Sul. I want to reveal, eu quero revelar. I'm not proud of it. Eu não tenho orgulho disto. Eu não sou orgulhoso disto. Então, como você fala, eu não tenho orgulho disto? Em inglês você vai falar como? Eu não sou orgulhoso disto. I'm not proud of it. But for many years, my whole life, por muitos anos, minha vida inteira, my whole life, I have been afraid of dogs. Agora você fala assim, ele fala I have been. Por que have been? Porque aconteceu no passado e vem até o presente, aí a gente fala have. Se não falou have, você fala I was, I am, vai ser perfeitamente entendido, tá? Mas o correto, se vem uma coisa que aconteceu no passado e vem até o presente, a gente fala have been. Por exemplo, eu falo assim, eu sou casada há 30 anos. Então, I have been married. Né? Agora você fala I was, você estava, você foi e não mais, fala mais. I am married. Não vai ser correto. I am married for 30 years. Eu estou casada por 30 anos. Também pode ser, tá? Mas o correto, porque se esteve no passado e no presente, I have been. Então, você vai falar for many years, for 3 years, for 2 years, for 2 days, for 10 minutes. Então, você vai falar com have been. Não fala com have been, fala com I am. Ok, vai ser muito bem entendido. I have been afraid of dogs my whole life, for many years. Tanto for many years como minha vida inteira, ele vai falar com I have been of dogs. And I think there are millions of people in this country. There are millions of people in this country, tem milhões de pessoas nesse país, who struggle. S-T-R-U-G-G-L-E. Por que eu fui soletrar? Né? Agora que enrolou, agora que complicou. Né? Struggle. Eu batalho, labuto, luto. Né? Não é bem luto é fight. Né? Struggle é eu labutar. Né? In this country, who struggle with that. There are millions of people in this country. Tem milhões de pessoas nesse país who struggle
who struggle with that, que lutam com isso. And my hope today is, my hope, minha esperança hoje é, that we can get your dog involved, que nós podemos envolver o seu cachorro, and we can address it. Espero que nós podemos envolver o seu cachorro que você trouxe e nós podemos dirigir a isto. Or to address é dirigir-se a. Por isso você vê address, endereço, é que você se dirige para aquele lugar, né? Tá? Então, quando fala assim, the president's address, não é endereço do presidente, é como seria a palestra do presidente, como ele se dirige às pessoas, né? How to address, como se dirigir a, né? We can get your dog involved and we can address the fear of dogs. E nós podemos nos dirigir ao assunto do medo de cachorro. César, many people are not afraid of dogs. Many people are not afraid of dogs. Muitas pessoas não têm medo diretamente do cachorro. But what the dogs can do. Mas eles têm medo daquilo que o cachorro pode fazer. What the dogs can do. Fear comes in different colors. Medo vem em colorações diferentes. Quer dizer, em nuances, em níveis diferentes. Many people are afraid of how their dog interacts with you. Many people are afraid, muitas pessoas têm medo, how your dog, como seu cachorro, interacts with people. Como ele interage com pessoas, or with you. So, don't worry about it. Não se preocupe. You are part of the big mass. Você faz parte da grande massa of people in the United States. Fear comes from lack of knowledge. Fear comes from lack of knowledge. Medo vem da falta de conhecimento. And that's true. That's a good sentence. If you are afraid, se você tem medo de alguma coisa, vê por que eu tenho medo. Por quê? E vê se o motivo é real. Né? Fear comes from the lack of knowledge. Lack, falta, L-A-C-K. Né? Lack of time, falta de tempo. Né? Lack of knowledge, falta de conhecimento. Né? Lack of opportunity, falta de oportunidade. Fear comes from the lack of knowledge. And that's why, e é por isso, and that's why I have the show. E é por isso que o César tem o show. I came to a country where they love dogs. I came to a country. Eu cheguei a país, aos Estados Unidos, né? Where they love dogs. But they don't know dogs. Mas eles não conhecem os cachorros. So, my goal for the world, agora minha meta para o mundo, não só para os Estados Unidos, is to make a knowledge, conhecimento, knowledge, mas ele fala make a knowledgeable dog lover. Vocês veem 3, 4 palavras em seguida. Vamos na última para entender. Ele fala, a knowledgeable dog lover world. My goal is, minha meta é, for the world, para o mundo, to make a, de fazer agora vem uma série de palavras, knowledgeable dog lover world. Knowledgeable, já é uma palavra estranha,
capaz de saber. Knowledge. Knowledge é conhecimento, né? Então, mas conhecer, eu não falo know, I know, you know, eu sei, eu conheço, assim se fala know. Mas quando muda para de conhecer para conhecimento, não é mais o, fica a. Knowledge. É a mesma coisa como close, é fechar. E armário, que é uma coisa fechada, chama-se closet. Close, closet. Né? E a mesma coisa, I know, eu conheço, e knowledge, know, knowledge, close, closet, muda a pronúncia. So my goal for the world is to make a knowledgeable dog lover world. Tem uma série de palavras, se você não sabe de que se trata, vai na última palavra. To make, ele quer fazer a world, um mundo. Agora ele quer fazer um mundo. Knowledgeable dog lover. Dog lover. Gente que ama cachorro. Que tenha o conhecimento de gostar de cachorros. Eu quero fazer um mundo onde se tenha o conhecimento como gostar de cachorros. Knowledge gives you power. Knowledge gives you power. Conhecimento te dá poder, tá? Quanto mais você souber sobre as coisas, mais poder você tem sobre isso, né? Knowledge gives you power. Love and liking may take power away. Amar e gostar muito de um bicho pode tirar o poder, because a lot of people give affection at the wrong time. Porque as pessoas amam, gostam, e eles dão afeto na hora errada. O cachorro aprontou uma, queridinho, né? Não estou bravo com você, né? Tá? E daí dá afeto na hora errada. We were talking earlier, o interviewer, né? We were talking earlier, and you said, don't worry, my dog won't do anything to you. O entrevistador, nós estávamos conversando mais cedo, e você disse, não se preocupe, meu cachorro não vai fazer nada para você. My dog won't do anything to you. We were talking earlier. Nós estávamos conversando mais cedo. We were talking early. Early é cedo. Earlier, lembra quando põe ER no fim? Quer dizer mais, né? Como você fala assim, old, velho, older, mais velho, né? Big, bigger, small, smaller, né? Late, tarde. E o que é later? Mais tarde, né? Early, cedo, earlier, mais cedo. So, we were talking earlier, and you said, don't worry, my dog won't do anything to you. Don't worry, não se preocupe. Won't, se fala como um O-U, que é will not, não vai. Won't, won't. O que é won't? Quando você fala com O-U assim, won't, não se escreve com O-U, mas na pronúncia. Will not, se fala won't. Você pode falar will not, sempre, mas convém compreender won't, won't, né? Tá? Por exemplo, it's not going to work, não vai funcionar, mas se it's not going to work, not going to, não vai, simplesmente falando, não vai funcionar. Tá? It won't work, não vai funcionar de jeito nenhum. Esse will not, o will sempre dá muita certeza. Mesmo quando você fala no negativo, dá muita certeza de que não.
Tá? Então, he will pay. Ele vai pagar. Ele pagará, com certeza. He's going to pay, I think. Ele vai pagar, eu acho. Né? Tá? He will pay. Eu estou dando certeza. Tá? Tá? He will not pay. Eu estou dando certeza, ele não vai pagar. Ele não vai. Só que eu não vou falar will not. Como que eu vou falar? He won't. He won't. He won't. Por que eu insisto tanto nesse OU, que é will not? Como que é will not? Won't. Won't. Porque nós temos um outro verbo que é I want, que é eu quero, né? Então, I won't, eu não vou. He won't, né? He won't do anything to you. So, with every section, people don't understand that there are rules and boundaries and limitations that need to be followed. Com cada sessão, com cada show que ele dá, people don't understand, as pessoas inicialmente eles não compreendem, that there are rules and boundaries. Lidar com cachorro, com animal, tem regras e há limitações. Boundaries, limitações. Né? There are rules and boundaries. There are rules and boundaries. Há regras e limitações. Né? What are the boundaries? Quais são as limitações? Né? That need to be followed, que tem necessidade de serem seguidas. Você vê, ele não fala que precisam ser seguidas, ele fala o need. O que é o need? Ter necessidade de. Né? They need to be followed. Like you say, I'm afraid, I have fear. Você vê, ele fala dos dois jeitos, né? Que ele é latino. Em inglês, chamar de latino é um pouquinho pejorativo, tá? Né? Mas todos que vêm de origem portuguesa, espanhola, dessas línguas, né, chamam de latinos, tá? Mas nos Estados Unidos é um pouquinho pejorativo. Então, ele fala mais como nós, I have fear, eu tenho medo. Né? Mas ele também fala, I'm afraid, que é o jeito bem inglês. I'm afraid, eu tenho medo. I have fear, também se compreende e fala assim, menos usado. Né? A dog actually responds better. Um cachorro responds, é responder, corresponder melhor, when the humans understand rules and limitations. O cachorro responde melhor quando o humano compreende as regras e as limitações. Understands limitations. Regardless if you have or don't have any fear. Regardless. Não levando em consideração. Você fala, in regard of payment. Em consideração ao pagamento. Não? Ou in regard of. Levando em consideração. Agora tem o less, quer dizer, não levando em consideração. Regardless, não levando em consideração. Regardless, if you have or don't have fear. Conheça as regras, né, e as limitações, tanto de você ter medo ou não ter medo de cachorros. Interviewer. Everybody knows that because your dog has never bitten somebody does not mean that he won't bite them. Everybody knows, todo mundo sabe, that because your dog, porque seu cachorro, has never bitten, nunca mordeu somebody, alguém, nunca mordeu ninguém, does not mean, não significa, he won't bite, que ele não vai morder, né? Interviewer, everybody knows that because your dog has never bitten, o verbo to bite, né? Bite é morder, né? Também fazem, dá uma mordidinha de bola, assim, fala have a bite, tá? É uma mordidinha, né?
O passado de bite, bit. The dog bit. O cachorro mordeu, né? The person was bitten. Com 2 T, mais fácil, bitten, né? O cachorro foi mordido, tá? Então, bite, morde, bit, mordeu, bitten, mordido, né? The dog bites, o cachorro morde, né? The dog bit, o cachorro mordeu, né? The person was bitten, a pessoa foi mordida. É 2 T, mas fala-se como 2 D, como little, tem 2 T, mas fala-se como D, né? Everybody knows, because your dog has never bitten anybody, this doesn't mean, isso não significa that he won't bite them. Outra vez esse won't, will not, isso não quer dizer que não vai morder outra vez. Não vai morder. César, at the same time, na mesma hora, people have to learn, as pessoas têm de aprender, not to touch, no talk. As pessoas têm de aprender não de tocar, não conversar, tá? No eye contact, não fazer contato com os olhos. Americans like to touch, talk, and give eye contact. Os americanos, quando veem alguém com um cachorrinho, coisa assim, eles gostam de conversar com o cachorro, tocar e fazer contato com os olhos. Right here, your crew. Bem aqui, sua tripulação. Ele fala crew, é tripulação. O correto seria staff. Funcionários de um escritório, de uma companhia, chama-se staff, S-T-A-F-F, staff. Crew é tripulação de navio, de avião, né? Tá? E ele fala crew, tripulação, né? They all want to touch my dog. Eles todos, a sua tripulação toda quer tocar, seus funcionários querem tocar meu cachorro. In Mexico, you learn. No México você aprende. No touch, no talk, no eye contact. No México você aprende. Você encontra com um cachorro, nada de tocar, nada de conversar, nem fazer contato com os olhos. That's why we don't get bitten. É por isso que nós não somos mordidos. That's why we don't get bitten. Although dogs are not on leashes. Dogs are not on leashes. Os cachorros não estão em coleiras. Leash, muito longo, leash. Também a cordinha que segura a prancha no pé do surfista, também chama leash. Tá? Muitas vezes assim, on a short leaf, quer dizer, a pessoa está controlando, leash, né? Americans get more often bitten. Os americanos são muito mais mordidos por cachorro because they like to come into intimate space of the dog. Porque eles gostam de entrar no espaço íntimo do cachorro. And the dog barely gets to know them. E o cachorro mal e mal os conhece. Então, se vê interferir, entrar na esfera íntima do animal, né, cria insegurança, o cachorro se sente quase como que agredido, né? Entrou no território dele, ele se sente agredido, ele morde, né? Americans get more often bitten because they like to come into intimate space of the dog, and the dog barely gets to know them. Just let me see if there are some questions. Hey, good afternoon, Erica. Beautiful. Thank you, Josué. Okay. Let me see if there are any questions. Adair, now there are 16 attending. Tem 16 pessoas assistindo. But we have only 5 likes. Oh, but now we have 39. Thank you, Adair. O aviso do Adair fez uma diferença de 5, passou para 39. Thank you.
Friends, please don't forget to share. Amigos, por favor, não esqueçam de compartilhar. Thank you, thank you. Sharing, compartilhar, means a lot to me. Significa muito, muito para mim. And click on like. It's the least, é o mínimo, we can do in gratitude. Thank you. Thank you very much, Adai, like always. Good morning, good morning. You are amazing, Fernand. Thank you. You are too. Okay, so I would like to know, how can I say, can I go to the bathroom? Is that correct? Heard is not polite to say toilet because it's not good. Toilet, in some parts of England, they say toilet, you know, and I think in French too, em francês também. Mas a gente muito fala, quando é público, chama restroom, restroom. E você não poderia, can I go to the bathroom? Vai ser compreendido, vai ser indicado certo, no problem, tá? Mas, mesmo na casa das pessoas, may I use, posso usar the restroom, né? May I use the restroom, or the bathroom, toilet não é tão errado, mas toilet pode ser muito o vaso, né, também, mas não em todo lugar. Né? Em alguns lugares, banheiro chama-se toilet, né? Mas melhor é restroom, restroom. Né? Nas casas a gente fala bathroom, mas se você fala restroom, você vai estar sempre certo, tá? Restroom, ok? Good question, Ma. Ok, thank you, teacher. Let me see. Ok, that's it. That's it about the questions. Até aqui as perguntas. So, people see a dog and they shout, "Oh, I love dogs." Nos Estados Unidos, ele fala, as pessoas veem cachorro e falam, "Eu amo cachorros." And they get close. E eles chegam perto do cachorro. Can you see? Because he came close to the... because they came close... Okay, people shout, "Oh, I love dogs," and they get close. Can you see? Because they came close. Você pode ver, é porque eles chegaram perto. You are going to step back, and the dog is going to turn back. Você fica mais para trás, e o cachorro também vai ficar mais para trás. Não invade o território dele. Everybody is going to blame the dog. Todo mundo vai culpar o cachorro. Blame, blame. Don't blame me. Don't blame the dog. Don't blame the children. Não culpar, né? Também pode dizer, put the blame on. Pôr a culpa em. Também dizer, don't blame. Don't put the blame on. The person wonders. A pessoa se questiona. I'm a dog lover. Eu gosto de cachorros. Why did the dog bite me? Por que o cachorro me mordeu? They make the dog responsible. They make the dog responsible. Eles põem a responsabilidade no cachorro. My goal is to make humans responsible. Minha tarefa é de fazer os seres humanos responsáveis. By giving the proper knowledge, ao dar o conhecimento apropriado. Interviewer, o entrevistador. One of the things that I know, uma das coisas que eu sei, from my personal experience, da minha experiência pessoal, is when I go to someone's home, quando eu vou para a casa de alguém, it does not have to be a pit bull. Não precisa ser um pit bull, or a Doberman, ou uma Doberman.
But a medium-sized or small dog, cachorrinho tamanho médio, o pequenininho, I get scared. Eu fico com medo. What's that about? What's that about? No entrevistador pergunta assim, então, quando eu vou para a casa de alguém, não tem de ser um pitbull, não tem de ser um Doberman, pode ser um cachorrinho pequenininho, tamanho médio, eu já fico com medo. Por que é isso? What's that about? César, barking. Okay, buddy. So, I got excited. Eu fiquei animado. O cachorro ficou. Barking is communicating. Latir é comunicar. Bark, bark, bark. We need to learn what the barking means. Nós temos necessidade de aprender o que o latir significa. We need, é necessário. Most of the time, maior parte das vezes do tempo, when a dog barks, quando um cachorro late, it is because somebody new is coming in. Somebody new is coming in. Alguém novo está entrando. It is to let people know. É para deixar as pessoas da casa saberem that there is somebody different, que tem alguém diferente. That's all it is. É só isso. He is doing his job. O cachorro está fazendo o seu trabalho. Está latindo, avisando, olha, tem alguém estranho aqui. But many times, because of lack of understanding, muitas vezes por causa de falta de compreender, lack of understanding, falta de compreender, lack of time, falta de tempo, né? Lack of space, of room, falta de espaço, né? Lack of. But many times, because of lack of understanding, the interpretation becomes wrong way, jeito errado, wrong way, também é caminho errado, tá? Mas também é jeito errado. Interviewer. The dogs get confidence as protectors. Os cachorros adquirem confiança como protetores. They may say, eles possam dizer, I'm a little insecure. Estou um pouquinho inseguro. But I see this guy is afraid of me. Mas eu vejo que esse cara tem medo de mim. So I'm going to build on. Eu vou construir sobre isso. O cachorro percebe que a pessoa tem medo, né? E ele fala assim, eu estou confiante em eu como protetor. Então, esse cara está um pouquinho inseguro, tem medo de mim, então eu vou construir sobre isso. César, absolutely yes, totalmente sim. They are definitely going to pick up on your energy. Eles certamente vão se basear em sua energia. Especially if the owner says, especialmente se o proprietário diz, wait, just come in. O proprietário fala assim do cachorro, não liga, entra, vem entrando. So, there is no good rule, boundaries or limitations. Não há uma regra boa, limitações, that gives the dog a good understanding, que dá uma boa compreensão para o cachorro. Of how to be with you, como estar com você, or how not to be with you, e como estar ou não estar com você. So the best thing, a melhor coisa, you coming to the house, você vindo para casa, is stay at the door, é ficar parado na porta.
Então, você vai numa casa onde tem um cachorro, você chega lá, mesmo que a porta está aberta e tudo, você não entra, você fica parado na porta. Until the dog turns around and goes away. Até o cachorro dar meia volta e ir embora. Let me see what's the time. 12:24. Okay, so far, so good. So far, so good. Até aqui, fácil. And it gives you a good idea about understanding dogs. If you understand the dog, the dog is going to understand you. Se você compreende o cachorro compreende você. Para minha sorte, suas aulas ficam gravadas no YouTube. It's me. Para eu assistir outras vezes ao longo da semana. Good job. It's me. Repetition is a good way. It's me. Assunto interessante e muitas frases úteis para aprender inglês. Yes, I agree. Thank you. Good point of view. Bom ponto de vista. It's me. Yeah. Salete, I'm back again, Titi. Good to know you're back. Welcome. Xavier, thanks for the lesson, teacher. Yes. Ma, I love you, teacher. Thank you. That I would like to know, how can I say, I go to the bathroom. I have already answered. Eu já respondi. Okay, so I would like you to listen to this very short interview, ou escutar essa entrevista. Good for you to get an idea, bom para conseguir ter uma ideia, how to deal with dogs, or to get a better idea. Most provavelmente, you already have a good idea, você já tem uma boa ideia, how to deal with dogs, como lidar com cachorros, né? So, now you can get a better idea, uma ideia melhor, né? Be more sure, ter mais certeza. That's one thing. The other thing is, there are two accents in this interview. Tem dois sotaques nessa entrevista. The American accent of the interviewer. Tem o sotaque do americano, que é o entrevistador. And there is the accent of the Mexican guy, do cara mexicano, who he speaks good English, very good English. He speaks very good English. But there is a little accent. Good exercise for your ear. Bom exercício para a sua orelhinha. Very good. So, there are some good expressions. Tem algumas boas expressões. Ele fala algumas vezes em knowledge, conhecimento, né? Como que é a mesma frase que ele fala assim? Conhecimento lhe dá poder. Knowledge gives you power. Conhecimento lhe dá poder. There's another good sentence. Well, I will come to it. What does it mean? O que quer dizer? I'm really excited. Eu estou realmente animado. About. Né? Ele é conhecido como. He is known as. I want to reveal. Eu quero revelar. Né? Como que ele fala? Eu não tenho orgulho disto. Em inglês só se fala assim, eu não sou orgulhoso disto. Né? Não se pode falar com, eu não tenho, como em inglês também não se fala, eu não tenho fome. A gente fala, eu não estou faminto. Né?
Então, eu não tenho orgulho, eu tenho tantos anos. Então, muitas vezes, quando tem português, se fala tenha, né? Então, já, por exemplo, eu não tenho orgulho. I'm not proud. Eu não tenho fome. Eu não estou faminto. I'm not hungry. Né? Tá? Eu não tenho medo. Eu não estou medroso. I'm not afraid. I'm not proud of. I'm not hungry. Tá? Por exemplo, eu tenho sono. Em inglês, a gente também tem que falar I am sleepy. I am sleepy. Eu estou sonolento. Tá? Então, eu não tenho orgulho disso. I'm not proud of this. Ele tem orgulho de ser. He is proud of being. He is proud of being. Ele pode ter orgulho. Em inglês tem de falar, ele pode ser orgulhoso. He can be proud of. Ele fala, eu tive medo de cachorros a minha vida toda. Quer dizer, a vida toda vem até agora. Quanto é a vida toda. Então, aí você fala, I have, né? I have been afraid of dogs all my life. Por exemplo, você fala, ele trabalha aqui a vida inteira. He has worked here all his life. Porque ele trabalhou e ainda está trabalhando. Se você falava assim, he worked here, ele trabalhou aqui a vida toda, isso já quer dizer que ele já morreu. Porque se ele trabalhou a vida toda, em inglês, não está trabalhando mais, não está vivendo mais. Então, se você quer dizer que ele trabalha aqui a vida toda, he has worked here all his life. Como ele faz assim, my whole life I have been afraid. A vida inteira eu tive medo. Né? A vida inteira eu morei no Brasil. Como você vai falar? My whole life I have lived in Brazil. Or I have lived in Brazil my whole life. Eu sempre gostei. I have always enjoyed. Enjoyed fica um pouquinho mais bonito do que like, né? Que like se usa para tanta outra coisa. Então, quando você mesmo quer dizer assim, que você gostou, fica mais bonito você usar enjoy, né? So, I have always enjoyed. I have really enjoyed. Vem até o presente momento. Aí tem a palavra struggle, que é labutar, né? Let me see. Knowledge. Lack of knowledge. Lack of knowledge. O que é lack of knowledge? Falta de conhecimento. Lack of knowledge. Mateus. Good. It's me. I'm proud of myself when you say a sentence in English and I can understand it. Yes, and you are doing good. That's right. You can be proud of yourself. You can be proud of yourself when you understand. Pode se orgulhar quando compreende inglês, porque é mérito seu. Dedication and persistence. Dedication and persistence in listening. You can be proud of. Pode ter orgulho quando compreende inglês, porque é mérito seu. All right. Como que mesmo se diz falta de conhecimento? Lack of knowledge. Lack of knowledge. Como se diz? É por isto... Como que ele diz? É por isso que eu tenho o show. Como que se diz? É por isso? É porque... That's why I have the show. Eu vim para esse país. O passado de vem. O presente é come. Come here, come in, vem aqui,
venha para dentro, entre, né? Então, o passado, I came to this country. Como que você diz? Minha meta é. My goal is. Goal quer dizer alvo, meta. Também é target. Target também é meta. E como que é conhecimento? Conhecer é I know. E conhecimento? Knowledge. Knowledge. Como que você diz? Conhecimento de dar poder. Knowledge gives you power. There was another good sentence. Tem uma outra boa sentença. I don't remember. Né? Knowledge gives you power. E parece que medo é falta de conhecimento. Né? Fear is lack of knowledge. Aí temos o verbo culpar. Né? As pessoas culpam os cachorros. Como que é culpar? People blame the dogs. People blame. Não me culpe. Don't blame me. Como você diria assim? Eu não culpo você. I don't blame you. I don't blame you. Também se vai você put the blame on. Put the blame on. Pôr a culpa em. Né? Don't put the blame on the dog. Não ponha a culpa no cachorro. Ou não culpe o cachorro. Don't blame the dog. Então, tem diversos jeitos de falar. Muitas vezes, do jeito como se fala em português, você traduz literalmente, vai ser compreendido, tá? Mas você vai ouvir de jeito diferente. The person wonders. Esse verbo, I wonder. I wonder. O que quer dizer I wonder? É mais ou menos assim, eu me questiono, eu me pergunto. Se alguém te faz a pergunta assim, I wonder how old you are. Eu me pergunto, eu me questiono qual é a sua idade, né? Isso seria um jeito assim, você não precisa responder, né? Mas eu estou interessado, eu queria saber, né? Tá? I wonder why, né? Eu gostaria de saber por quê. I wonder why. I can see a big bird, um tucano, because I've got a pitanga tree. I've got a pitanga tree outside. Tem uma árvore de pitanga aí fora, and there come beautiful, beautiful toucans. Vem tucanos lindos to eat the pitangas. Pitanga, you don't translate. It's a Brazilian fruit, a Brazilian name. Names, you don't translate. Nomes geralmente não se traduz, né? Como se fala? Maior parte do tempo. Como que você fala? A maior parte do tempo. Most of the time. Most of the time. Como que você fala? Falta de compreensão. Lack of understanding. Como que você diria assim? O cachorro morde. The dog bites. Como se diz? O cachorro mordeu. The dog bit. Ele foi mordido. He was bitten. Como que é mesmo falta de compreensão? Lack of understanding. Lack of understanding. Okay, you stay at the door. You stay at the door. Você fica na porta. Hold on, hold on. O que quer dizer? Hold on, hold on. Continue esperando. Hold on. Okay, that's about it. That's about it. It's a short video.
It is a short video, but very good expressions, okay? You're so sweet. I love you. Evelyn Alcantara. Next Saturday, God bless us all. I'm proud of myself. Yeah. So next Saturday, maybe I give a very serious subject, assunto not so serious. The police stopping people, stopping drivers, né? No próximo sábado eu vou dar um vídeo, os policiais nos Estados Unidos parando gente, verificando documentação do carro, and you will see how different people act, you know? Some are kind of funny, alguns são meio engraçados. The first is the police stops a woman and he says, show me your driver's license. And she says, no, I may drive without a license. Eu posso dirigir sem carteira de motorista. In this state, nesse estado. Porque as leis estaduais variam muito nos Estados Unidos, né? And the policeman says, no, sorry, ma'am, desculpe, ma'am, but you need to have a driver's license. And she said, but I'm not going to show it to you. Eu não vou mostrar para você. And then the policeman said, step out of the car. Step out of the car. Said, no, I'm not going to step out of the car. I'm not going to show you my driver's license. And the policeman tries to convince her. You see, so it's funny. It's funny and it's kind of serious because at the end, no fim, she is taken to the police station. No fim, ela é levada para a delegacia. Police station. Police station. She is not arrested. She is not arrested. Ela não é presa, né? But she is filed. Filed é arquivo, né? Ela é arquivada, quer dizer, ela está registrado queixa contra ela, né? But I think it's kind of interesting, and you are going to learn some other expression. E vai se aprender umas outras expressões, okay? So, I hope to see you next Saturday. Bye-bye, everybody. See you next Saturday. Listen to the video. Escutem o vídeo, the two accents, os dois sotaques, American and Mexican, okay? So, Cesar Millan came to the United States, adolescente. He didn't know a word in English. Ele não sabia uma palavra em inglês, né? And he has learned, he speaks very good English. Slight Mexican accent. Leve sotaque castelhano. Okay. Romeo, thank you. Evelyn. Hope to see you next Saturday. Bye-bye.